E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal. No vídeo de hoje, uma história incrível aí sobre um dos maiores jogadores de futebol atualmente. Eu trago pra vocês a história de vida do Dele Alli, cara. Como vocês já devem ter percebido aí pelo título do vídeo, ele é um príncipe da Nigéria. Ele foi abandonado várias vezes na infância. E cara, é uma história incrível aqui que quanto mais eu fui pesquisando, mais eu fui achando inacreditável, porque é uma parada assim, absurda mesmo. Se você gostou da ideia do vídeo, deixa aquele seu like aí que vai ajudar demais, cara, pelo trabalho que deu aqui de fazer. Se inscreve no canal também, caso você não seja inscrito ainda. E é isso aí, bora pra história do Dele Alli então, que vai valer muito a pena. Caso você queira participar da promoção do FIFA 19, concorrer aí a um FIFA 19 no dia do lançamento, dá uma passadinha lá no meu Instagram, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E participa lá, vai que você garante já o seu FIFA 19 no dia do lançamento, beleza? Enfim pessoal, vamos pro vídeo aqui então, vamos pra essa história incrível, que é a história de vida do Dele Alli. O Dele Alli nasceu em uma cidade chamada Milton Keynes, cara, lá na Inglaterra. Ele não nasceu na Nigéria, nem nos Estados Unidos, ele nasceu na Inglaterra. E olha só, preste atenção, cara, preste atenção porque é uma história muito confusa. Além de ser uma história muito doida, é uma história muito confusa. Eu demorei muito tempo pra descobrir certinho os fatos que aconteceram. Cada lugar fala uma coisa um pouco diferente. Eu tive que meio que deduzir e descobrir o que aconteceu aqui. Então preste atenção. Acontece o seguinte com os pais deles, pessoal. O pai dele é nigeriano e a mãe dele é inglesa. Logo depois do nascimento, o pai, esse nigeriano, acabou abandonando o Dele Alli e a mãe dele. Acabou deixando os dois para morarem sozinhos e não participou em nada na vida do garoto. A vida dele foi muito dura na infância, ele cresceu sem conhecer o pai, até que aos 8 anos de idade, quem aparece na vida dele de novo é o pai dele, o nigeriano. Só um parêntese, o pai dele não é um nigeriano qualquer. O nome Ali é um nome real na Nigéria, o que torna o Dele Alli o príncipe do segundo maior grupo étnico linguístico da Nigéria. Essa tribo, para vocês terem uma noção, representa 20% da população da Nigéria. Cara, olha que absurdo isso. Ele cresceu numa casa até os 8 anos de idade, só morando com sua mãe e seus irmãos. Lembrando que esses irmãos, eles são cada um de pais diferentes, então nenhum era filho também desse nigeriano. E quando ele tinha 8 anos de idade, o pai dele, que tinha sumido no nascimento, voltou para buscar ele, para levar ele para Nigéria. Beleza. Depois de um breve período na Nigéria, eles foram morar lá para os Estados Unidos. Eles se mudaram para os Estados Unidos e foi o lugar onde o Dele Alli começou a estudar e morar lá com o pai dele. Depois de mais alguns anos estudando e morando nos Estados Unidos, o que acontece? O pai dele resolve desovar ele de novo lá com a mãe na Inglaterra, cara. Eu digo desovar porque foi a melhor palavra que eu consegui encontrar aqui. Depois surgiram entrevistas aí do pai dele dizendo o seguinte: eu sabia que para ele ter uma chance no futebol, ele precisava voltar para a Inglaterra e não continuar nos Estados Unidos. Mas cara, mais pra frente vocês vão entender por que ele não deixou o Dele Alli com a mãe dele lá por causa de futebol. Enfim, onde que a gente parou mesmo? Ele foi morar com a mãe dele então de volta aos 11 anos de idade. Então um garoto com 11 anos já viveu com a mãe sozinho, o pai já foi pra Nigéria, já voltou pros Estados Unidos, estudou nos Estados Unidos mais alguns anos. Depois o pai dele abandonou ele de novo, deixou ele com a mãe e agora ele tá com 11 anos. Foi nesse mesmo ano que ele começou a jogar aí no time MK Dons, ou também popularmente conhecido no Brasil como MK Dons. Enfim, é um clube local na época do Dele Alli, mas é um clube bastante conhecido na Inglaterra. Não é um clube de várzea não, é um clube respeitado até na Inglaterra. Foi inclusive esse mesmo clube que revelou o Dele Alli pro mundo e que vendeu ele pro Tottenham. Então ele sempre, a infância toda dele, a adolescência, ele jogou lá nesse MK Dons. Porém só tinha um problema aos 11 anos de idade. A mãe dele não cuidava dele, cara. Ela era viciada em bebidas alcoólicas e eles tinham discussões e problemas todo dia. Para compensar isso, o Dele Alli também morava numa região bem ruim, uma região onde era muito comum os amigos dele se envolverem com drogas, assaltos e coisas do tipo. O Conselho Tutelar lá da Inglaterra visitou várias vezes a mãe dele porque vizinhos reclamavam do comportamento dela com os filhos
E apesar disso, apesar do conselho tutelar ter visitado ela tantas vezes, a guarda dele mesmo nunca foi retirada da mãe dele. Só pra lembrar também, nessa época a mãe dele tinha problemas com bebidas, confusões em casa, e ela cuidava sozinha de 4 filhos dela, um com cada pai diferente, pra vocês terem uma noção. O próprio Dele Alli já deu uma entrevista falando sobre essa época da vida dele, em que ele falou o seguinte: eu me meti em uma confusão algumas vezes quando eu era mais jovem. Eu me meti com pessoas erradas, tentava fazer o que os garotos mais velhos faziam. Ou seja, ele já estava caminhando para alguns caminhos perigosos. E assim, com vários problemas em casa, aos 13 anos de idade, o Dele Alli foi posto aí para adoção. Essa é uma parte curiosa, porque algumas fontes falam que ele foi colocado para adoção, mas na realidade não foi exatamente isso que aconteceu. A mãe do Dele Alli, que foi responsável por essa ação, deu uma entrevista falando o seguinte nessa época: eu sabia que a doação era a única maneira de realizar seu sonho de ser um jogador de futebol. Foi difícil entregar meu filho, mas isso provou ser a sua salvação. Quando ele partiu, não houve lágrimas, apenas um sentimento de alívio, porque eu sabia que ele estaria fora das ruas e em segurança. O Dele me disse: estou bem, mãe, não se preocupe comigo. Me abraçou, foi difícil, mas ele estava feliz e eu estava feliz. E acabou que ele não foi adotado por qualquer um. Como nessa época ele já era jogador do MK Dons, ele tinha virado muito amigo de um jogador da base também, conhecido como Harry Hickford. E ele acabou indo morar com a família desse amigo dele, dos Hickfords, e saiu da casa problemática da mãe dele numa área ruim. Foi morar numa casa melhor, uma casa que tratavam ele bem. A mãe dele também deu uma entrevista falando sobre os Hickfords. Ela falou o seguinte: eles não eram meus amigos, mas tinha uma casa legal e eu sabia que eu tinha que dar ao meu filho uma chance de seguir em frente com a sua vida e ter sucesso. Eu acredito em parte nessa história, tá? Porque basicamente essa mãe do Dele Alli quis dar uma impressão de que ela era a salvadora do Dele Alli, que foi muito difícil ela entregar o filho dela pra ir morar numa casa melhor. Mas minha filha, foi tu que foi a problemática da história toda. Você também causou isso, teve grande parte de culpa. Então eu discordo aí firmemente de quem acha que a mãe dele foi uma heroína pra ele. Inclusive o próprio Dele Alli, ele não considera a mãe biológica e o pai biológico como sendo aí a família de verdade dele. Enfim, mais pra frente eu vou falar mais sobre isso também. Vamos continuar aqui. Outra entrevista que eu achei muito engraçado que ela deu foi o seguinte: ainda sou próxima do Dele. Ele ajudou a mim e suas irmãs financeiramente e tem muito amor a dar. Ele provavelmente nos deu uns 4.000 euros ano passado. Ganhei 600 euros nesse Natal e meus 3 filhos 500 euros cada. No ano passado ele me deu 200 euros, 80 euros para cada uma de suas irmãs, uma TV e o Xbox. Ele até me deu 170 euros de Dia das Mães e ajuda de vez em quando com as contas. Eu nunca lhe pediria um centavo sequer. E cara, o que eu achei mais engraçado é que o maluco comentou nessa entrevista, o maluco comentou o seguinte: quase não liga pra dinheiro essa mulher, hein? Decorou todos os valores que o filho deu pra ela e pros irmãos. Então, pra vocês ficarem atentos aí, olha só, a mulher lembrou exatamente todos os valores e fez questão de falar na entrevista lá os valores que o Dele Alli tinha ajudado ela lá. Como eu disse, eu acredito em parte nessa história de heroína, até porque, em primeiro lugar, você cuidar tão mal dos seus filhos ao ponto de você ter que doar é uma coisa extrema. Isso nem nunca deveria ter acontecido. Porém, se não tivesse nem um pouco de verdade nessa história dela ajudar o Dele, eu acho que ele teria cortado relações totalmente com ela e nem falaria ela, nem ajudaria ela igual ele faz hoje em dia. Então, deve ter uma parte de verdade aí sim na ajuda que a mãe dele deu fazendo essa doação para ele ir morar com um amigo dele. Você também não ganha nenhum prêmio de mãe do ano tendo que doar seu filho para outra família, né, pessoal? A vida dele continuou, né? Ele foi morar numa casa com uma família que realmente se importava com ele, o cenário ideal aí para uma criança até, que ele era naquela época. E ele começou a jogar muito no MK Dons. Aos 16 anos, ele estreou no time profissional na terceira divisão da Inglaterra e ajudou o time a subir para a segunda divisão da Inglaterra. Isso aos 16 anos jogando como profissional. Aos 18 anos, ele foi contratado pelo Tottenham por 5 milhões de libras e tá lá até hoje, jogando demais, uma das maiores promessas do futebol inglês.
Aos 19 anos, ele fez o seu primeiro gol pela seleção inglesa, pessoal. Então, cara, olha que ascensão do garoto, incrível. Aí, essa altura do vídeo, vocês devem achar já que eu esqueci que ele é um príncipe, né? Mas não, ainda tem mais nessa história. Em agosto de 2016, o Dele Alli mudou o nome na camisa dele. Antes ele usava o nome Ali e ele mudou para Dele. Então agora, se você for ver os jogos do Tottenham, ele realmente usa a camisa Dele e não mais o nome Ali. Por que ele fez isso? A justificativa foi que ele não sentia conexão nenhuma com esse sobrenome, que era do pai dele. Para ele, a família de verdade dele são os Hickfords, a família que acolheu ele quando ele era criança. Segundo uma entrevista que ele deu, ele falou exatamente o seguinte: eu queria que o nome na minha camisa representasse quem eu sou, e eu sinto que não tenho conexão com o sobrenome Ali. Essa não é uma decisão que tomei sem pensar muito e discutir com a minha família e as pessoas próximas a mim. E aí, vocês não sabem quem é que deu um ataque de pelanca e ficou totalmente chateado? O pai dele. O pai dele, que mora nos Estados Unidos até hoje, quando ficou sabendo disso, saiu do país, viajou de Houston até Londres para tentar falar com o filho dele e mudar a ideia da cabeça do Dele Alli. É óbvio que quando ele chegou lá na Inglaterra, em Londres, para falar com o Dele Alli, ele nem conseguiu falar com o filho dele. O Dele Alli nem quis dar papo para ele e completamente ignorou o pai dele. Se ferrou, amigão. É nóis. Pra vocês terem uma noção maior sobre esse título do Ali, do nome dele, eu vou dar uma entrevista aqui falando algo que o pai dele já citou. Olha só. Se o Dele um dia voltar à Nigéria, seria uma loucura. Ele teria uma recepção de rei em qualquer lugar que fosse. Todos o veem jogar pela televisão e estão muito orgulhosos. Ser um príncipe abre todas as portas do país para ele. Se ele quiser, pode até marcar mesmo uma audiência com o príncipe, com o presidente e o primeiro-ministro. Ou seja, o Dele Alli é topzera mesmo na Nigéria, meu irmão. A mãe dele, que também não perde tempo em participar de todas as tretas de família, deu uma entrevista também falando: ele está investindo muito tempo e dinheiro para voar à Inglaterra e tentar ver Dele. Ele, o pai do Dele Alli, né? Quer muito que as coisas se acertem. Todos nós queremos, contou. Ah, coitadinho, né? Agora você quer que as coisas se acertem, né, minha filha? Você, o pai dele, todo mundo é uma família feliz agora, não é assim que a vida funciona? Depois que seu filho ficou rico, multimilionário, vocês querem voltar a ser amigo deles. Enfim, pessoal, essa é basicamente a história caso de família do Dele Alli. Eu vou dar uma recapitulação aqui rápida. Olha só, Dele Alli nasceu abandonado pelo pai, que por acaso é um príncipe da Nigéria, até os 8 anos de idade. Depois ele foi estudar nos Estados Unidos e morar com o pai dele durante mais 3 anos, quando ele foi de novo abandonado pelo pai dele e voltou para morar na Inglaterra com a mãe. Depois disso, a mãe dele botou ele para adoção aos 13 anos de idade. Ele foi morar com os amigos que acolheram ele. Nesse meio período, ele começou a jogar bola e virou um dos melhores jogadores de toda a Inglaterra. Depois, quando ele tinha 19 anos, o pai dele voltou porque ele tirou o nome dele da família, da parte de pai, dos pais biológicos, e o pai dele ficou boladaço com ele. É basicamente isso, cara. Eu espero que vocês tenham entendido e eu espero que vocês tenham gostado também do vídeo de hoje, beleza? Não esquece de deixar aquele seu like, que vai ajudar demais, fortalecer demais. E é nóis, pessoal. Tamo junto então. Valeu e até o próximo.